agora com a fala do Luiz Augusto Roncato, que traz, então, a pulsão de morte em Firenze. Roncato, tu me escutas bem? Eu te escuto bem, Mariana. O problema é que, para mim, todas as câmeras estão aparecendo neste momento congeladas. Eu não sei se vocês me escutam e me veem bem. Eu só vejo vocês paralisados nesse momento. Muito bom. Sim, te escutamos e te vemos bem. Ah, tá ótimo. Então já está de bom tamanho assim, né? Não, mas para mim vocês aparecem todos, infelizmente, paralisados assim. Vamos ver se com o tempo aí as coisas se resolvem, né? São questões da tecnologia que a gente está se enfrentando aí todos os dias. E de vez em quando acontece um pouco dessas digressões aí. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer, né, o convite, né, feito pela Grace e por toda a comissão dela. Acho que tem aí um trabalho valioso, né, com o tema da jornada deste ano, com esses encontros então preparatórios, né. Então eu queria muito agradecer a Grace e a comissão, né, por ter me convidado para poder estar aqui hoje discutindo com vocês esse tema que certamente é um tema que nos convoca a todos a pensar, né. Talvez eu precise fazer, neste início, uma pequena apresentação do Ferenczi, né, já que, evidentemente, ele não é um autor assim tão estudado e tão conhecido quanto Freud. Né? A gente sabe que o Ferenczi, em algum momento, ficou num certo ostracismo e vem ganhando aí nos últimos anos uma relevância muito grande, né, para o estudo teórico, sobretudo da técnica, mas durante muitos anos ele ficou um pouco apagado. Né? O próprio movimento psicanalítico se encarregou um pouco disso. Né? Então, acho que é importante que a gente possa, em alguma medida, retomar aí algumas questões levantadas por ele de uma forma bem breve, para depois entrarmos no nossa tarefa de hoje, que é discutir, então, a visão do Ferenczi a respeito da pulsão de morte. Né? Bom, então eu queria dizer para vocês que o Ferenczi ele é um contemporâneo do Freud, né? Isso acho que vocês já sabem, do círculo mais íntimo, mais próximo do Freud, teve uma relação de apaixonamento entre os dois muito forte, contribuições teóricas, estudos que realizaram juntos, né? Criações muito importantes, acho que nesse sentido a psicanálise na sua origem deve muito então a essa interlocução entre Freud e Ferenczi, né? De uma forma muito amorosa, né? Eles contribuíram um com o outro, mas também houve uma ruptura muito grande a partir do momento em que o Ferenczi ganha assim, um pouco mais de relevância e começa a instaurar, né, situações e conceitos mais do próprio viés dele, com uma forma mais um pouco independente. Ele começa a receber por todo o movimento psicanalítico, também por Freud, uma espécie de rechaço. Foi no primeiro momento tido como uma pessoa de ideias muito originais, né? Inclusive ele ganhou o apelido de enfant terrible, né? No sentido do que ele propunha, principalmente em relação à técnica, e aos poucos ele começa então a ter uma certa contrariedade do Jones, do próprio Freud e de pessoas que estavam também muito ligadas a Freud. E evidentemente que o conceito de pulsão de morte, ou a forma como o Ferenczi via o conceito de pulsão de morte, também está colocado neste rechaço. Né? Então ele é um autor que procurou assim, firmemente ampliar os limites terapêuticos da psicanálise, né, privilegiando muito o trabalho com psicóticos, com casos de psicossomática, chamados casos limites. Né? O interesse teórico do Ferenczi sempre foi muito grande em aspectos como introjeção, projeção, né? Uma ênfase muito forte também sobre o papel estruturante do objeto externo, né? no desenvolvimento, né, psíquico. Sobre a regressão, falou muito também a regressão analítica, a regressão no setting analítico, o impacto do trauma na constituição do sujeito, clivagem do psiquismo, são todos temas que para ele foram muito caros, né, e que em alguma medida foram também afastando ele das ideias psicanalíticas daquele momento. Eu acho uma felicidade que a gente possa ter resgatado, né, nesses últimos anos o pensamento de Ferenczi, porque, sobretudo para a nossa clínica contemporânea, acho que ele é um autor de uma validade incrível, de uma contemporaneidade também muito grande. Né? Nós temos aí
o Inácio falou, né, sobre nós psicanalistas não temos consenso. E eu acho que isso é uma grande realidade mesmo, e eu não acho que isso seja ruim, acho que isso é um privilégio nosso também não trabalharmos dentro do consenso, e já naquele período, então, inicial da psicanálise, também não havia consenso sobre muitas questões, né? E me parece que o Firenze trabalha muito dentro da ideia de um monismo pulsional, né? E se nós acreditarmos que nas entrelinhas, ou até de uma forma mais explícita, né, Freud também, em vários momentos, ele nos faz acreditar nessa possibilidade de um monismo pulsional, nós estamos promovendo aí uma verdadeira revolução no pensamento freudiano, né? Acho que a gente faz sempre leituras que são pessoais, particularizadas, as leituras são individuais, mas acreditarmos, né, que o Freud, sim, também falava de um monismo pulsional, eu acho que é promover uma revolução, né, em todos os escritos freudianos, né? E neste sentido, o Ferenczi me parece que sim, que ele acreditava no monismo pulsional. Essa parceria entre Freud e Ferenczi, que é assim, de longa data, eram muito amigos, mas ela começa, né, no que diz respeito à produção, né, do conceito de pulsão de morte, Ferenczi e Freud discutiram muito um texto que seria escrito por Ferenczi depois de Freud publicar o Mais Além, mas antes do Freud publicar o seu texto de 20, já havia uma discussão entre ele e o Ferenczi sobre as ideias que o Ferenczi vai publicar depois, num texto que é paradigmático, né, acho que para a psicanálise e sobretudo dentro da obra do Ferenczi, que é o texto que se chama Thalassa, né, que foi publicado em 24. Parece que existem muitas similaridades entre o que o Freud diz no Mais Além e o que Ferenczi diz ali no Thalassa, principalmente sobre os conceitos de nirvana, o conceito da pulsão, né, o conceito desta regressão, né, de muitos pacientes, né, para um estágio mais precoce do desenvolvimento. É claro que esse conceito de regressão, que tem que ser muito bem estudado, né, porque existem diferenças consistentes entre o que Freud fala de regressão e o que Ferenczi fala de regressão, o Ferenczi vai falar da regressão como uma possibilidade, então, dessa regressão ir até, a gente poderia dividir aí a regressão ao zero ou a regressão à fase 1. Ferenczi nunca chega na regressão ao zero, neste sentido de entender a pulsão de morte. Para ele, essa regressão só é possível, ou ela para neste contato inicial da mãe com seu bebê. Em qualquer fase do desenvolvimento, se houver essa regressão ela não chega a esse estágio de inação ou de inatividade, né? Ela chega a um estágio da relação da mãe com seu bebê, no máximo há uma possibilidade de uma regressão a um estágio intrauterino, né? Então, neste texto do Thalassa, que não chega a ser um texto propriamente psicanalítico, ele é mais um ensaio, um conjunto de ideias, onde eu vou pensar aqui só uma ideia, mas que é a ideia do coito, de como isso acontece. O Ferenczi escreve isso em detalhes, de uma forma bastante pormenorizada, mas ele vai dizer que neste momento do coito há uma certa perda de noção do eu, né? Sobretudo no momento do orgasmo, e que isso se assemelharia a algo ligado à pulsão de morte, né? Ferenczi vai trabalhar o conceito de pulsão de morte no início dos escritos dele, de uma forma um pouco mais semelhante ao que o Freud faz, e aos poucos ele vai se desligando ao ponto de chegar ao final da obra desacreditando nesta possibilidade, né? Mas desacreditando nesta possibilidade como algo atávico, como a pulsão de morte que é inerente à Constituição. Esta ideia da pulsão de morte como a pulsão por excelência, né? Instalada, né, em todos nós de uma forma quase que orgânica, para Ferenczi não existe, né? O Ferenczi está parte da ideia, e ele é o grande autor das relações objetais, que toda a carga pulsional ela se desenvolve e ela nasce a partir da relação com o outro. Todos os grandes teóricos das relações de objeto, de certa forma, bebem um pouco desta fonte, né? Todos, principalmente os teóricos da escola inglesa. O Winnicott é um autor que não trabalha com o conceito de pulsão de morte, e o Winnicott sempre foi um leitor, né, de Ferenczi.
Então a gente pode partir do princípio que este conceito, sobretudo este conceito da pulsão de morte como algo atávico, né, e que é a pulsão por excelência, e que é a pulsão que está lá sempre desde o princípio, Ferenczi não trabalha com esse conceito. Gente, eu queria... Caiu aí para vocês? Oi, Roncato, desculpa te interromper. Eu acho que talvez alguém esteja com o microfone aberto. A Não, gente segue, a gente segue te escutando bem. o que apareceu para mim agora é que sumiu todo mundo, não tem problema, se de repente... A tua imagem sumiu, eu não estou vendo, para mim, pelo menos, eu não vejo Luiz, mas escutamos bem, Luiz. É algum problema de... Eu também não vejo, Grace, também não vejo. Tá, mas vocês conseguem me escutar? Nós conseguimos te escutamos. escutar, é alguma habilidade da tua internet. Tá bem, mas se conseguem me escutar, já tá bom, então, né? Para a gente recuperar, então, aqui, né, algumas ideias do Ferenczi, sempre dentro dessa perspectiva de que ele é um autor que privilegia, sobretudo, a relação de objeto e o contato com o outro, e que é a partir daí que toda a questão pulsional vai aparecer e se desenvolver, nada prévio, né, deste contato com o outro existe. A gente poderia pensar, então, além do Thalassa, que é de 24, a gente poderia pensar alguns textos dele, né? Eu vou citar aqui um que também é muito importante, que se chama A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, que é um texto de 29. Inclusive, eu acho que na divulgação da nossa atividade de hoje tem um trecho desse texto, que é muito bonito, né? Vale a pena ler. E é um texto também que fala, mais uma vez, reforçando esta ideia sobre o acolhimento, né? Para Ferenczi, a falta deste acolhimento, a falta desta receptividade, ou uma receptividade que tenha passado por grandes problemas no nascimento dessa criança, é que vai causar um embotamento, né, e uma dificuldade relacional que seria próximo a algo do não representável, né? No texto, então, um pouco mais à frente do Ferenczi, que é o Confusão de Línguas, um texto clássico que acredito que no nosso programa do CEP ele está lá, no seminário de técnica, né, talvez tenha algum outro seminário que utilize esse texto, né, onde o Ferenczi vai descrever a questão da relação de um adulto, né, que imprime uma sexualidade genital, né, na sua relação com a criança, e que isto tem uma conotação traumática para a criança. Ele vai fazer uma diferenciação entre duas modalidades de sexualidade, né, sexualidade infantil, que ele vai dizer que ela se representa através de uma linguagem da ternura, e uma sexualidade adulta, né, que ele vai chamar de linguagem da paixão, e que nesta confusão de línguas geraria então uma imposição desta sexualidade na criança, causando algo do irrepresentável, né? Isto sim seria um exemplo da pulsão de morte, no sentido de algo que não pode ser dito, algo que não tem espaço de simbolização, algo que não tem espaço para ser, sobretudo, contado para um outro, um ambiente não receptivo a isso que é traumático. O Ferenczi fala muito sobre traumas reais, ele resgata isso também da obra do Freud, né, da primeira teoria da sedução. Fala sobre a possibilidade, então, de que esta sedução efetivamente aconteça em relação a abusos sexuais, mas ele estende também essa questão do traumático para outras tantas que não se refiram exclusivamente ao trauma sexual ou ao abuso sexual. Então nós podemos fazer uma leitura de Ferenczi que se estende para situações vividas onde não há um acolhimento para a demanda da criança, e como isso vai se reproduzir e vai se instalar para patologias futuras, né? É importante, então, salientar que neste momento teórico do Ferenczi, ele está de novo referendando que toda essa carga pulsional e aquilo que pode ser representado ou não representado tem a ver com o ambiente externo e com a acolhida que esse ambiente pode fazer a tudo que venha a ser traumático para a criança. Não, evidentemente, que não se viva situações traumáticas, não no sentido de evitar a situação traumática, mas no sentido de que se possa fazer o que o Ferenczi chama de um testemunho do trauma, né? Então esse testemunho do trauma, que no primeiro momento deve ser feito pelas figuras parentais, né, no primeiro momento, é uma função analítica de excelência, né, que também tem que ser executado
pelo analista. Isto que não foi escutado, que não foi confidenciado, que não foi trabalhado em alguma medida, né, isto gera uma espécie de núcleo duro, né, dentro desta criança, né, algo que não pode ser dito e que não pode se relacionar com outros objetos internos da criança. Há uma introjeção deste mal, desta força mortífera, né, que é colocada a partir deste trauma, e isto fica sem representação. Então, claro que outros autores, tantos aí, já trabalham com essa questão da representação, mas para o Ferenczi, a não possibilidade de representação traumática é que seria um link ou uma ligação com isso que mais proximamente se poderia falar de pulsão de morte. Portanto, ela não é algo dado já desde sempre. A pulsão de morte para o Ferenczi, ela começa a partir de uma relação com o outro, e isso eu acho que se coloca também em outros autores mais contemporâneos, como o Winnicott, como o próprio Lacan, como o Bion também. Então, eu acredito que esta relação com o outro como um despertar, né, pulsional, né, ela é fundamental nessa teorização, e ela não perdeu o seu valor teórico, né, com o tempo. Neste texto, né, que eu citei para vocês, né, que é a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, né, o Ferenczi trabalha, como em outros textos também, alguns critérios que para ele são fundamentais para que o direcionamento, a carga pulsional da criança ou do indivíduo adulto não seja aprisionado, né, por essa pulsão de morte, digamos assim. E aí ele vai nos ofertar alguns conceitos e alguns manejos técnicos que são fundamentais e que têm algo de relevância, assim, acho, na psicanálise atual. Ferenczi fala, por exemplo, do tato, né? E o tato é um conceito difícil de entender, porque é uma palavra de senso comum, uma palavra que tem uma representação na nossa linguagem mais dentro de uma linguagem do dia a dia, né? Mas para ele o tato, a empatia, né? Essa disponibilidade para a escuta do indizível, né? Criar condições dentro do set para que isso possa aparecer e tomar uma configuração de vida e não de morte, né? O tato, por Ferenczi, é uma qualidade do analista, e que deveria ter sido também a qualidade desses objetos externos no passado, e que não aconteceu, mas que o Ferenczi reputa como algo extremamente importante que o analista tenha, que tem a ver com o tempo em que isso é ouvido, né? A intensidade com que isso aparece, a temperatura com que isso aparece também no set. Então, o Ferenczi pensa num analista extremamente vivo, capaz de acolher essas manifestações que ficaram incrustadas, né, no eu desta criança, dessa criança e posteriormente deste adulto, e que muitas vezes gera uma espécie de apatia para o viver, né? Esta apatia para o viver seria algo mais semelhante a essa tendência, a essa regressão ao inorgânico que o Freud fala, tendência a uma regressão a algo que fica fora do domínio do simbólico, algo que fica fora do domínio do representável, né? Então, para Ferenczi, isto é possível ser desperto, é possível que isso apareça, é possível que isso, em alguma medida, a partir de, claro, de instrumentalizações técnicas, né, essas que eu citei, mas entre outras também, uma capacidade analítica, né, de poder criar um ambiente facilitador para que isso aconteça. Ferenczi nos diz que, num primeiro momento, quando nos chega um paciente com esta modalidade psicopatológica ou com este núcleo duro encrustado, né, que não tem expressão, o que o analista pode fazer, neste primeiro momento, no máximo, é um acolhimento total de como esse indivíduo chega. Portanto, situações técnicas, né, como interpretação, por exemplo, né, neste momento seria para o Ferenczi algo inadmissível, porque essa criança, ou esse adulto, esse infantil desta criança, não teria nem condições de poder entender isso, né? É muito mais uma posição ética e uma postura analítica de receptividade ao trauma do que algo que tem a ver com recalcamento, ou com a neurose, ou algo ligado a uma técnica psicanalítica que a gente conhece, né, de uma forma mais tradicional, e que inclui aí, evidentemente, a interpretação.
Outro fator assim, extremamente importante para o Ferenczi é a questão da contratransferência, né? E ele vai dizer que na contratransferência nós podemos, de uma forma muito clara, entender, observar e registrar o domínio do não dito, o domínio do que não tem palavras. Então, para ele, utilizar, né, esse instrumento técnico, não só para ele, a gente sabe que muitos autores trabalham com isso, Freud fala muito pouco sobre contratransferência, mas para Ferenczi, a contratransferência, né, e esta sensibilidade analítica seria algo técnico fundamental para que a gente pudesse fazer uma percepção e uma escuta, né, desse núcleo que não pode ter representação e que, no caso da teoria ferenciana, se assemelha muito a essa pulsão de morte que vai falar também através de outros princípios que não a palavra. Né? Ele trabalha, claro, com conceitos que o Freud também trabalhou, como compulsão à repetição, né? Como as reações terapêuticas negativas, como exemplos desta relação precoce mal resolvida, né? Ou dessa falta de acolhimento, mas não ligadas à pulsão de morte. Como eu disse para vocês, esses são os primeiros assim, escritos dele, mas que se mantiveram até o fim da obra dele, no sentido da técnica. Mas no que diz respeito à pulsão de morte, até eu acho que por uma questão de filiação ou de devoção, né, ou de uma tentativa de inserção do próprio Ferenczi no ambiente psicanalítico da época. Você sabe que o Ferenczi chegou a ser presidente da IPA, tinha uma espécie de compromisso com Freud, né? Então ele foi aceitando algumas teorizações, mas com um pouquinho mais de independência do meio para o final dos escritos dele, ele vai renegando, né, alguns conceitos, dentre estes o pulsão de morte. Poderia dizer nesse sentido que Ferenczi é sim um monista pulsional, né? Talvez como Winnicott também, né, que o Winnicott não fala de pulsão de morte, mas fala de uma tendência para o crescimento, vai falar também não exatamente sobre pulsão de vida, mas ele fala sobre elan vital, né, no sentido de uma tendência inata, não para a inação, não para o inativo, mas muito pelo contrário, uma tendência para a criação, para a vida e para o que é ativo, né? Ferenczi trabalha também muito dentro desta linha. Existem outros textos dele que ele vai apresentar para nós, ele em pleno trabalho, né? O Diário Clínico dele, que é publicado em 32. Esse é um livro que fala muito sobre como ele está ali trabalhando, né, com esses pacientes que têm uma representação, se não ausente ou muito fraca, né, dessas vivências precoces traumáticas, né? E nesse sentido, talvez mais do que Freud, poderia dizer que Ferenczi é um autor que se dedicou à clínica, à técnica, né, de uma forma muito consistente. Já falei que ele trabalhava então com pacientes extremamente regredidos, e esses pacientes regredidos ensinaram também muito a ele, né, e fizeram ele nos proporcionar algumas questões relativas à técnica que chegam a ser até um pouco controvertidas, né? A técnica ativa do Ferenczi, vocês já devem ter ouvido falar, que é uma técnica que pressupunha uma posição muito mais intensa, né, do próprio analista dentro do setting. Ferenczi falava também sobre análise mútua, né, uma possibilidade de que o tratamento se desse mutuamente entre analista e paciente, quer dizer, os dois se tratando, né, numa relação de parceria ali, né? Claro que essas concepções todas elas seriam muito disruptivas e nem mesmo o Ferenczi as sustentou até o fim da carreira. Então nós temos aí, poderíamos dividir a obra do Ferenczi, né, em alguns momentos, né, mas sobretudo essa ousadia técnica, essa ousadia, né, de poder se diferenciar também teoricamente de Freud, isso é muito visível em toda a obra dele, e no Diário Clínico também está ali muito explícito quando ele mostra como ele trabalhava, né? Poderia dizer para vocês que esse trabalho dele com esses pacientes que não tinham voz, né, ou que não sabiam que tinham voz, até encontrar um ambiente facilitador e que pudesse então ouvi-los, eram pacientes que despertavam no Ferenczi um desejo e uma vontade de mexer muito na técnica clássica,
né? A técnica clássica, né, que pressupõe aí uma relação transferencial, que pressupõe a interpretação, né, que pressupõe condições de tempo e de espaço jamais delimitadas. Para Ferenczi nunca foi um problema, né, mexer nisso e tentar, em alguma medida, fazer o que era necessário para chegar a um bom termo, né, com as patologias de seus pacientes. Então, assim, acho que pontuando, né, o que há de mais específico dentro da teoria do Ferenczi sobre a questão da pulsão de morte, esta não aceitação de uma pulsão de morte atávica, né, algo que esteja posto já desde o nascimento. E aí me parece que é muito importante, ao estudar cada autor, que a gente saiba qual é o ponto de partida dele e de que criança ele está falando, de que forma de constituição psíquica isso se dá, né? Então, nada para Ferenczi é dado como posto, tudo se dá na relação com o outro, né? E acho que, neste sentido, ele cria, né, uma teoria muito original, muito sui generis, e que tem um espaço na psicanálise atual que está sendo aí reconquistado. Ele fala algo, né, assim, ali no Thalassa, que me parece que a gente pode aqui retomar, e tomando aí Thalassa, que seria como um oceano, né? Um oceano onde não há ainda catástrofes, um oceano sadio. Ele diz que sempre temos a intenção, em alguma medida na nossa vida, de voltar para esse ambiente. Claro que a ligação óbvia que se faz com isso é voltar para o útero materno, né? Mas ele vai dizer que esse oceano também, ele está sempre sujeito a catástrofes. Ele retoma nisso um conceito do Otto Rank, que é o conceito de trauma do nascimento, e vai dizer que essa primeira catástrofe que nós passamos ao sair deste ambiente confortável, a primeira catástrofe seria esse trauma, né, do nascimento, e tantas outras que vamos passar pela vida no próprio contato com o outro. O conceito de trauma para Ferenczi não é exclusivamente o que causa algo do patológico. Trauma para Ferenczi, ou catástrofe, como ele chama aqui nesse texto do Thalassa, é inerente à própria condição humana. A questão é a intensidade, né, a quantidade destes traumas, e se há uma escuta, né, do ambiente externo para que esses traumas possam ser digeridos, né? Então, quando ele fala ali no Thalassa desse oceano confortável, né, aconchegante, onde ele chega a falar, né, que os peixes podem nadar e sobreviver, ele está falando de uma busca que nós fazemos incansável de voltar para esse lugar. Mas, ao mesmo tempo que buscamos esse lugar, nós também somos enfrentados com essas catástrofes de seca do oceano, de morte dos peixes, e, em alguma medida, também isso vai fazer com que a gente tenha o desejo, né, de controlar esse mundo externo, para que ele não seja assim tão mais agressivo como num primeiro momento possa ter sido. As crianças plenamente traumatizadas, para Ferenczi, elas não têm mais condições de combater, né, digamos, ou de viver com esse ambiente extremamente agressivo, o que pode gerar uma regressão e uma certa introversão, né? Aí nós podemos falar de vários distúrbios que se apresentam na clínica a partir do momento em que nós compreendemos que muitas dessas crianças não tiveram esse ambiente facilitador. Mas ainda continua para Ferenczi essa regressão até esse momento desta chegada no útero. E esse útero não é um útero passivo, não é o útero da morte, não é o útero do nirvana inativo. É um útero que responde, é um útero que abriga, é um útero que de alguma medida faz crescer, né, e que promove desenvolvimento. Não tem nada a ver com o inorgânico, com o inativo e com aquilo que aprisiona e mata, né? A gente poderia falar, talvez, quando eu citei aqui a possibilidade de uma regressão à fase 1 ou de uma regressão à fase 0, o Ferenczi ele vai a essa regressão à fase 1. Né, que é esta relação com a mãe. A fase 0 seria a relação com o nada, ou a relação com o não eu, com a não existência e com a morte. Neste momento aí, o que eu teria só para acrescentar para vocês, eu acho que em muitas outras medidas a noção
dele e do Freud se equivalem, sobre os conceitos de agressividade, né? Os conceitos de como essa pulsão de morte pode se expressar na clínica, né, com reação terapêutica negativa, compulsão à repetição, enfim. Mas a diferença básica, acho que já consegui passar para vocês aqui qual seria, né? Fico à disposição para a gente poder discutir aí algumas coisas referentes ao que foi dito e também de algumas leituras que vocês possam ter do Ferenczi, né, e também aprofundar um pouco mais isso na nossa jornada. Muito obrigado. Obrigada, Luiz.